Hi guys, welcome back to my channel. So into the video I will explain how I learned English. Começaremos agora com os apps. Gente, como vocês acabaram de ver, eu vou começar falando sobre apps. Os apps que eu usei, na verdade, não foi apps, foi um app só, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, porque direto passa comercial na TV, ou você, sei lá, tá passando alguma coisa na rede social, no YouTube, e vê as propagandas, é o Duolingo. Eu usei o Duolingo assim, por toda a minha trajetória de inglês, eu usei ele. Até um certo ponto que eu fiquei cansada, mas depois eu, tipo assim, cansada de usar o app, ou de continuar, assim, com as lições, porque eu acho que tem uma hora que a gente cansa. Mas depois eu retomei, então não foi trajeto perdido, mas eu usei muito o Duolingo. Eu vou entrar depois mais a fundo, mas na frente do vídeo que eu vou falar quais foram as minhas estratégias, ok? Falaremos agora sobre os sites que usei. Gente, vamos falar agora sobre os sites. Eu não lembro muito bem quais foram exatamente todos os sites que eu usei, mas foi mais ou menos aqueles, assim, eu usei muito o Amino, porque tinha artigos no Amino sobre isso. Eu li pelo site mesmo. Assim, eu peguei muito por alto, eu não decorei site nenhum. Então, assim, se eu lembrar de alguns, eu vou colocando aqui. Mas, assim, os sites que eu usei foram muito bons e foram complementando tudo que eu aprendi no Duolingo, nos PDFs que eu usei. Deixa eu ver como é. Agora eu falarei sobre os PDFs. Então, gente, de PDF, eu não lembro muita coisa, mas assim, o que eu ia achando de PDF, eu ia baixando, resumindo no caderno também. Os PDFs que eu usei vão estar aqui. São esses PDFs aqui, eu achei eles de graça na internet e fiquei resumindo. Eu não tive tempo de ficar imprimindo e encadernando, porque como foi na época da pandemia, que eu realmente, tipo assim, peguei mesmo pra estudar o inglês e aprendi, eu acho que não consegui ter tempo pra imprimir e mandar encadernar, principalmente porque tinha papelarias, a papelaria aqui do bairro, ela ficou fechada por um tempo, então eu peguei esse hábito de ficar resumindo, entendeu? Mas eu realmente adorei estudar pelos PDFs, porque foi bem interessante, e depois disso eu comecei a ler livros, mas isso já é o próximo ponto. Vamos saber sobre os livros? Então, gente, agora eu vou começar a falar sobre os livros, mas antes, olha que meu ursinho, eu amo meu ursinho, muito fofinho. Eu comecei, depois de ter lido os PDFs, comecei a ler livrinhos de criança, que também tinham no Duolingo, porque vai desbloqueando de acordo com a quantidade de coroas que você ganha. Aí eu ficava lendo, escrevia no caderno, aí eu ficava escrevendo as frases. Nas frases eu separava elas por tópicos, tipo, o que é sujeito, o que é verbo, o que é advérbio. Tudo que tinha numa frase eu ia separando. Tipo assim, na historinha, sei lá, colocou Ana tomou café. Aí, Ana é um substantivo próprio, aí eu ia separar tipo, um substantivo próprio. Ou marcava com o marca-texto da cor que representava os substantivos em geral. Tomou é um verbo, aí eu ia lá e circulava ele. Café, complemento, substantivo também. Ia lá e marcava. Café, tá certo mesmo. Aí eu fazia isso com as frases da historinha e ficava lá. Pra mim era o máximo isso, porque eu adorava. Porque era bem interessante você ficar lá dissecando as frases pra compreender melhor. Os livrinhos que eu usei, não tá aqui. Esses foram livrinhos que eu achei na internet, PDF também. São historinhas curtas, coisinha de YouTube também eu via muito aqui. E
foram coisinhas bem interessantes que me ajudaram a aprender inglês. Agora eu vou passar para a parte dos métodos que eu usei, tá bom? Métodos para ajudar o aprendizado. Então, os métodos de ensino, não vamos dizer métodos de ensino, mas os métodos que eu usava para não ficar sempre travado em alguma coisa, ou tipo assim, nossa, eu preciso aprender aquilo. Não foi muito assim, eu fui fazendo livre, eu fiz para mim um planejamento semanal, que eu planejava tudo que eu tinha que estudar na semana. Fazia isso com folha do caderno. Logo quando eu iniciei eu fiz isso, e logo quando eu terminava a semana eu ia, pulava uma folhinha e na outra folhinha eu já fazia o planejamento semanal. Era mais ou menos assim. Primeiro tópico, organizar o tempo. Eu ia organizava, tipo, de meia em meia hora eu vou parar pra, sabe, descansar um pouquinho, porque não é pra ficar, tipo, entendeu? Você vai estudar, descansar. Tem vários tipos de métodos que você pode usar. Então, assim, foram coisas bem legais que eu fiz e que realmente me ajudou muito, sabe? Continuando, dou uma pausinha pra beber água. Muito importante se hidratar, hein? Eu também, depois de organizar por tempo, eu organizava os conteúdos. Segundo passo, conteúdos. Assim, o cronograma que eu usava. Não precisa seguir à risca tudo isso, porque eu não tô impondo, tipo, ai, nossa, você precisa fazer isso. Não, é só uma ideia mesmo de raciocínio, vamos dizer assim. De longe, fugiu a palavra, mas é uma ideia que você pode usar. Eu organizei por conteúdos e depois de ter organizado por conteúdos, eu ia e terceiro passo, organizava nos dias da semana. Eu estudava de segunda a sábado, não na escola, mas o inglês eu estudava ele de segunda a sábado. Sem ter aulas particulares, sem isso, não. Nunca tive nenhuma aula particular de inglês pra falar assim, nossa, fiz aula de inglês. Não, peguei o inglês, aprendi o inglês sem nada desse tipo de coisa. Nunca fiz nenhuma aula. Aprendi. Eu planejava então, de segunda a sábado, eu sempre pegava o horário depois do almoço, tipo de umas 2 às... acho que era de 2 às 4 que eu estudava, eram 2 horas. E eu pegava esse tempo e dividia e fazia isso. Então, assim, de 2 às 4, de segunda a sábado, eu estudava o inglês. Eu acho que foram esses 3 tópicos que me ajudaram muito. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês deixarem muitos likes, eu vou falar pra vocês como eu aprendi coreano. Então deixem muitos likes, que eu vou deixar todas as minhas dicas aqui pra aprender. E se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, é só me deixarem muitos likes, tá bom? Não desistam porque vocês conseguem, tá bom?